Vamos então agora olharmos para a segunda parte do segundo parágrafo, conforme foi dito, no qual Freud dá um exemplo muito interessante e que depois apresentará uma solução com uma palavra muito original de Goethe, que discutiremos detalhadamente no outro vídeo, na sequência. Freud diz o seguinte: após falar a expressão de que cometeríamos um engano evidente se quiséssemos ler esses signos do sonho, segundo seu valor imagético, em vez de fazê-lo de acordo com sua relação sígnica, ou seja, entre eles e com as estruturas dos pensamentos oníricos que emergem da livre associação. Então, Freud continua: vamos supor que eu tenha diante de mim um enigma figurado, um rebus, um sonho. Acordei e tenho um sonho, e o sonho me aparece. É o seguinte: uma casa sobre cujo teto se vê um barco. Ao lado, uma letra isolada, e ao lado dela, uma figura decapitada a correr, etc. Então, nós representamos ele, uma das várias formas de poder representar para dar uma ideia. E o interessante é que Freud constrói aqui um quadro de um sonho ao modo do trabalho surrealista com o qual irá operar René Magritte, mesmo este tendo profundas discordâncias e ressalvas frente à psicanálise. Quando perguntaram para Magritte se a obra dele era psicanalítica, ele disse que não, que tudo que ele fazia nada tinha a ver com a psicanálise. Inclusive nos textos dele ele argumenta contra e dizendo que não é, etc, etc. Mas vamos primeiro continuar seguindo o fio condutor do pensamento de Freud. Leio ele. Eu poderia criticar essa composição e seus elementos declarando que são absurdos. São espuma, né, como se diz. O teto de uma casa não é lugar para um barco, e uma pessoa sem cabeça não pode correr. Além disso, a pessoa é maior do que a casa, e se isso tudo deve figurar uma paisagem, letras isoladas não se encaixam, pois afinal elas não são encontradas na natureza. A avaliação correta do rebus, evidentemente, só ocorrerá se eu não levantar essas objeções. Então aqui é uma recomendação do Freud: não levantar objeções ao conteúdo onírico do sonho. Se eu não levantar, sigo eu de novo, essas objeções contra o todo e suas partes, mas me esforçar em substituir cada imagem por uma sílaba ou uma palavra, que por meio de uma relação qualquer possa ser figurada pela imagem. Então aqui nós já vemos que o Freud está sugerindo claramente, na continuidade do capítulo 2, uma estrutura metodológica de trabalho na associação livre, na qual ele leva os analisantes a trabalharem. Então, e essa estrutura, ela tem a ideia da substituição de uma coisa pela outra. Então, é quando o sujeito associa com uma determinada estrutura do sonho, como Freud fez em vários momentos,
ele começa a promover essa passagem para uma possibilidade de abertura, como diz Schiller, e ele refere na introdução ao capítulo 2, para que ele aceda a algum pensamento latente. As palavras, diz Freud, assim combinadas depois desse processo, não carecem mais de sentido. Ou seja, no final do processo associativo de substituir cada uma palavra que antes era uma imagem, vai produzir um elemento final que não carece mais de sentido. Não é mais um Unsinn, um sem sentido, mas é algo que tem uma significação. As palavras assim combinadas não carecem mais de sentido, mas podem resultar na mais bela e mais profunda das sentenças poéticas. Então, o Freud está dizendo que o processo final da associação livre é o encontro de uma expressão poética por parte do sujeito da livre associação. E não, na realidade, simplesmente isto significa aquilo. Ou seja, o teu sonho quer dizer tal coisa, mas é uma expressividade que para Freud diz que tem uma beleza poética. Como ele diz, resulta na mais bela e mais profunda das sentenças poéticas, como está nessa tradução aqui. Então, Freud vai dizer, finalmente, o sonho é um enigma figurado desse tipo. E nossos precursores no campo da investigação dos sonhos cometeram o erro de julgar o rebus como uma composição gráfica, que é o que ele brincou, com o exemplo que vocês viram. Como tal, lhes pareceu absurdo e sem importância. Ora, em primeiro lugar, a leitura da interpretação dos sonhos durante todo o século XX produziu uma miríade de efeitos em seus leitores. Marcel Duchamp, o fundador do movimento surrealista, vai se referir especificamente à interpretação dos sonhos como o livro que inspirou o método de trabalho surrealista. E antes mesmo, a escrita automática de Hans Arp do dadaísmo tinha como referência uma leitura da interpretação dos sonhos. Claro que com isso também uma adaptação. Porque Freud vai dizer que o sonho e a produção dele não é aleatória. Ela é intencional e possui relações lógicas, mas de uma lógica diferente daquela da consciência, mas organizada, e a qual pode ser recuperada através de um processo analítico. Se o sonho oferece uma visão sintética de uma cena, uma figuração, a associação livre vai desmontar essa figuração em partes não manifestas no sonho, encontrando pensamentos oníricos e produzindo o encaixe e a organização desses pensamentos oníricos em uma bela sentença poética. Ou seja, se desse ponto de vista colocado, as palavras assim combinadas não carecem mais de sentido, mas podem resultar na mais bela e profunda das sentenças poéticas, é o que diz Freud, na página 300. Não se pode dizer que não há o poeta do inconsciente.